2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui na TSF. Hoje só temos Zé Pedro Silva e Maria Escaja, mas estamos muito bem. Como estamos, meus caros? Estamos muito bem. Assim se prova que João Maria Joné pode ser insubstituível, não é? Como ainda não temos substituição. É verdade, João Maria Joné pode efetivamente ser insubstituível. Podemos ter encontrado a única pessoa insubstituível deste mundo. E acabou, já ninguém pode dizer que não é insubstituível, afinal lá. Ele está personificado numa cadeira vazia e até um pouco triste, porque está inclinada. Está meio torta, não é? É, exatamente. Pois é. Dá mesmo aquele ar de... Sim, está sinistra. Saudade. Estamos com um aperto no peito, mas isso não nos impede de ir beber um café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípio escaldadinho. Eu nem sei bem como começar este tema, vou ser sincera, porque dá-me logo vontade de rir. Mas tem aqui um contexto para os nossos ouvintes e visualizadores. André Ventura fez um vídeo nas suas redes sociais, muito indignado por ter passado na Assembleia da República, terem aprovado uma deslocação do Presidente da República. Essa deslocação era para onde? Era Berlim, se não me engano, não é? Uhum. Era a Alemanha. Era a Alemanha, pronto, Berlim. que é pequenina. Para ir a um festival chamado Burgerfest. Como é que se diz em alemão, Zé Pedro? Burgerfest? Burgerfest. Faz alemão. Não. Mas tem ar, sem sim. querer ofender. Muito obrigado. Porque é loiro de olhos azuis. Sim. Ora, o líder do partido do Chega considerou isto um ultraje, um absurdo, pois porque raio haveria o Presidente da República ir a um festival de hambúrgueres com o dinheiro dos contribuintes, lá está. Ora bem, parece que o Burgerfest não tem nada a ver com hambúrgueres, mas sim com cidadãos. Burger é cidadão em alemão e seria um festival no qual Portugal... Um festival. adaptativa hoje. Um festival no qual Portugal era convidado especial e haveria várias bancas a expor e a celebrar a cultura portuguesa tradicional e contemporânea, algo que eu diria que interessaria a André Ventura. Não, e na qual eu até diria que interessa que o Presidente da República vá, não é? Se é um cargo representativo. Exato, é isso que o Presidente faz. É isso que o Presidente faz, é para isso que ele não serve. é só para estar a comer, não é só para estar a comentar, a mel. comer os gelados de Santino e à Exato. porta do Palácio do Bem. Maria, queria te perguntar se achas que isto foi propositado, que André Ventura sabia que ele ia ser esse tema e centro das atenções, chamar um bocadinho a atenção para ele, que ele já estava assim um bocadinho na sombra, ou se achas que foi mesmo um lapso, mas um lapso que tem que passar por várias pessoas, atenção, porque eu não acredito que André Ventura saque do telefone, faça um vídeo e bote ele. Eu acho que foi propositado. Ok. Eu acho que foi propositado até porque o Chega tem aquela, chamemos-lhe vantagem para eles, não é? Não é vantagem para a democracia nem para a condição humana, mas aquela vantagem de dizem uma coisa e a quem interessa essa coisa isso já pegou e depois fazem um desmentido para quem não, ou seja, como quando uma vez fizeram uma saudação nazi num comício e depois desmentiram. Para quem queria ver uma saudação nazi, ela está ali. Para quem não concorda com isso, está ali o desmentido. Há sempre uma... Agradar a gregos e a troianos, o que interessa é que estejam os gregos e os troianos a discutir sobre nós. Sim, que os gregos e troianos discutam e se entretenham a falar sobre ele. Aliás, de resto, como nós estamos a fazer aqui, mas pronto, calhou-nos na sina termos um podcast de atualidade e política e isto é um tema da atualidade, não sei como, repare, isto é um tema da atualidade política. Eu queria só, para quem, provavelmente há pouca gente que não tenha visto ou ouvido, mas eu quero só referir que o melhor comentário a isto foi feito pelo antigo ministro João Costa, que disse que se o Presidente da República for aos Camarões não é um festival de marisco, que eu achei. Eu ainda achei que isso fosse fake, achava que era daquelas notícias que fazem com o mesmo layout. Não, era mesmo verdade, Mas o João pôs nas redes dele e depois houve órgãos de comunicação social que replicaram aquilo, foi só um story que o João fez. Sim. Foi tipo só uma piada, fez uma piada no Instagram e aquilo ganhou proporções incríveis, o que eu acho que achei um ótimo comentário sobre isto. Mas de resto eu acho que foi propositado de André Ventura, mas proporcionou-nos mais um momento de realpolitik inusitada. Zé Pedro, eu sei que te divertiste imenso com este episódio, porque sabes que eu sigo todos os teus passos no Twitter
se quiserem, têm que seguir também. Mas eu quero te perguntar se achas que Marcelo Rebelo de Sousa também ficou desiludido porque com esse vídeo de André Ventura também descobriu que o festival não era de hambúrgueres e ficou Também cheguei a bastante pensar triste. nisso, sim. Tipo, o presidente a cancelar a viagem, a dizer, como Sim. assim não é de Como assim? Como assim um festival de cidadãos? Já tenho os meus. Cidadãos, isso tem tantos lá, para que é que venho aqui ver os dos outros? Sim, por amor de Deus, mando só um vídeo, não vou lá. O caso, e por isso estamos a discuti-lo no café, ou seja, é política nacional, mas repara, Não deixa de ser política nacional. eu só acho que ainda tinha sido pior para o Chega e fritavam mesmo se o festival de hambúrgueres fosse. Há bocado estavas a dizer. Em Hamburgo. Exatamente. Imagina que não era em Berlim, que era em O Hamburgo. Burger Fest em Hamburgo. Hamburgo. Uf. Que eles devem considerar que foi a cidade onde nasceu o hambúrguer. Mas vamos lá ver uma coisa. Eu acho que isto tem sido. E não foi? Não sei. Isto tem sido. Não, mas acho que foi onde nasceu o conceito de cidadão vindo dos Habsburgos, acho que tem. Nos Habsburgos, não. Ah, oh Madalena. Desculpa. Sim, agora isto parece o. Agora é sério, agora é Programa de informativo, história. agora é Programa de culto, história. agora somos cultos. Não tarde, vamos começar a dizer coisas bem ditas. Vamos lá ver. Eu acho que. Olha, bate na madeira. As pessoas têm estado a levar isto na brincadeira, mas isto é muito sério. Até eu acho que não se deve brincar com coisas sérias e esta é uma delas. Porque, reparem, este é o partido e o líder que vinha salvar Portugal, não é? E, portanto, nós depositamos imensa esperança nele, o Dom Sebastião. E quando damos por nós, não é sequer competente ele e o seu partido para fazer uma das ações mais básicas de um exercício legislativo. Porque é muito simples aprovar viagens ao Presidente, não é? Em comissão. Um partido deve preocupar-se onde vai o chefe de Estado, com quem, fazer o quê, com certeza que sim, não é? E por isso deve fazer uma coisa muito simples em todos os casos e em todas as visitas, que é procurar informação. É básico, não é? Ou seja, Mas isto então estás a assumir que foi sem querer. ainda que não, Que eles não, enganaram. dúvidas, eu não concordo com a Maria Escaja de que isto foi intencional até. Então ainda bem, só somos dois, temos que divergir. Exatamente. Sim, Não, mas eu tem que ser até- de sim. Tem que ser, Mesmo, ainda bem, mesmo, estamos- mesmo que estamos- estejas à procura de Claro, concordar, tem eu que até vim para discordar. aqui a achar que era intencional, mas agora vou dizer que não. A verdade é essa, quer dizer, mesmo que numa primeira, rapidamente achassem que era um festival de hambúrgueres, tinham que ver que tipo de festival de hambúrgueres é. Não é? Pode ser um festival de hambúrgueres interessantíssimo, não é? Temos agora... Podiam ser só hamburguerias, lembram-se quando houve aquele boom que era só hamburguerias? Exatamente. Podia ser todas essas. Depois das lojas de ouro era hamburguerias. Isso foi no meu secundário, foi para aí no vosso. Oh, sei lá, 30 qual anos. vosso? Eu e o Zé Pedro não temos a mesma idade. E portanto, é preocupante. Ou seja, já sabemos que André Ventura e o Partido Chega não têm grande preocupação com o rigor, ok, mas esta foi um bocadinho longe demais, eu acho. Aliás, nesta falta de preocupação com o rigor, já foi desmentido várias vezes aquele argumento de André Ventura de que os bombeiros ganham menos do que os presos. Isso já foi desmentido várias vezes e continua a dizer sem problema nenhum. Quer dizer, e eu só não acho também que foi intencional por uma razão muito simples, porque retirou os vídeos e os tweets e tudo isso, portanto percebeu às tantas que aquilo causava dano, mas é de uma irresponsabilidade tremenda. Mas pode ter sido intencional e depois ter percebido que causava dano. Eu não acredito vivamente. Mas eu gostei do spin que fizeram a seguir, não sei se viram a deputada que era ex-deputada do PAN e, A Cristina sim, Cenas. que disse de facto não temos problemas nenhuns no país para resolver, para isto estar a ser assunto nacional. Fez tipo um vídeo de 2 minutos a dizer não temos problema na saúde, não temos problema na educação, não temos problema não sei o quê, para agora se estarem a incomodar com um potencial festival de hambúrguer. Mas olha, Não mas sei esse, mais. mas esse é mesmo o ponto, que era o que lhe era preciso dizer, é que isto tem gravidade. Mas ela disse isso ao próprio André Ventura também? Não, disse, não sei se o vídeo era um A shout-out. gravidade, então explica-se à senhora do PAN que eu nunca me lembro do nome. Cristina Rodrigues. Cristina Rodrigues. Cristina Sim, Rodrigues. ex. Explica-se uma coisa, a relevância disto não é para o próprio festival de hambúrgueres. É a irresponsabilidade de um partido que está em segundo e que é líder da oposição. E assim ela se calhar já percebe. Ok. Não tem nada a ver com o festival de hambúrgueres. Nada. Uma pessoa olha e vê a displicência com que tratam a sua missão. Sim. Que os portugueses desconfiaram. Portanto, isto é de uma gravidade tremenda. Eu agora vou só dizer outra coisa, que é, em termos de viagens, porque depois André Ventura o que veio dizer foi não, mas em todo o caso, o que é que vai para lá fazer para um festival de cidadania? Já gastou não sei quantos milhões em viagens e exagerou 10 vezes nas viagens que o Presidente já fez, tudo isso. Então eu digo, o Partido Chega recebe do Estado, dos portugueses, dos contribuintes, dos impostos, Eu não sei se quer saber. quase 5 milhões. Mais ou menos 1 milhão por ano em subvenções públicas. E esse 1 milhão
por ano, 5 milhões numa legislatura, perto de 5 milhões numa legislatura, são para o doutor André Ventura ir para os Estados Unidos, para a tomada de posse de Donald Trump, que acabou por ver na televisão do hotel, à distância, com os binóculos. E foi com dinheiro dos portugueses. O doutor André Ventura foi para Madrid agora, lá para aquele evento da direita, aplaudir a caça aos imigrantes. Nós podemos discutir políticas de imigração, acho que é saudável que se faça, porque há pessoas que são contra as políticas de imigração. Ser contra os imigrantes já é muito diferente. E não é nesses termos que se discute. E falar em caça, que caça é de animais, também de facto não tem qualificação possível. Portanto, estamos a pagar 5 milhões de euros ao partido Chega para estas viagens de André Ventura. Oxalá ele fosse a festivais de hambúrgueres. Eu ficava mais orgulhoso. E dava-nos menos chatice. Portanto, é tudo isto que eles têm que perceber, ou seja, a gravidade do assunto não é em si mesmo o Festival de Hambúrgueres, é a irresponsabilidade de um partido que tem 1.200.000 votos, e o facto de gastarem dinheiro dos portugueses para viagens igualmente inúteis. Não, muito piores. Sim, um Festival de Hambúrgueres pode ser uma coisa bastante relevante. Maria Escada estava escolhido no Eu ar. queria só dizer que fui pesquisar a fonte Wikipédia sobre a origem do hambúrguer. Debate se apareceu nos Estados Unidos ou na Alemanha, mas Duvido. Estados Unidos. etimologicamente o termo hambúrguer vem de Hamburgo. Sim. Ah, tu sabias? Sim. Eu confirmei. Ou não, quando tu disseste. Disse que sim. Ok. Não, mas é óbvio ou não? Não, Madalena, nada é óbvio neste mundo. Ok. Agora Mas eu achei que ias pesquisar o que interessa, que é o Habsburgo, o Burgo. Não vou pesquisar do cidadão, isso é que isso me é interessa. pesquisa para fazer à noite na cama, Tá bem, sabes? tá bem. Quando começas a ver páginas do Wikipedia e de repente Sim, estás a ler e o sobre um loop. serial killer. Mas sabes que há um jogo, não vou agora nisso. Eu acabo depois sempre no digo-te serial killer. qual é o jogo. Não, vocês não acabam no serial killer. Não. Ok. Mas o que fica deste episódio, eu acho é que o Marcelo Rebelo de Sousa perdeu a oportunidade de abocanhar batatas fritas do prato alheio de alguém, que eu acho que ele gosta muito de fazer isso. Tu achas que ele é essa pessoa? Então não há um vídeo dele, não sabem, aquele vídeo de campanha dele a passar na rua e vai um prato de batata frita e come Que horror, isso as é a batatas pior fritas da isso é pessoa. tipo a Vai lá pior com a mão. pessoa. Mas é a única atenuante para... Ui, olha se o Marcelo fosse com a mão ao prato da Madalena, não comia mais nada. Paz, logo assim, uma chapadinha. Não comias mais? Não comia, não. Não, dizia, paga-me outro prato, faz favor, que nojo. Era o impeachment. Eu vou dizer, a única atenuante... Para quem não sabe, a Madalena Freire, Maria Madalena Freire é um pouco germofóbica. Mas só um pouco, está muito melhor. Foi a culpa do Covid. Eu vou-vos dizer, a única atenuante de facto para o que o Chega fez foi, se há presidente em que nós podíamos eventualmente desconfiar que há um festival de hambúrgueres, era este. Porque toda a parte destes pitéus não é tentada à volta dos mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa, dissolveu um parlamento no Santini a comer um gelado. Portanto, Não aí manches percebo. a marca do Santini. Ele não estava no Santini, ele estava a caminhar com o Então Santini. ele estava a vir do Santino. Pronto, Santini foi não. aos gelados e estava a regressar ao palácio, e então aí lá mandou mais uma facada no governo. E portanto, eu aí até percebi, digo, ok, certo, se há presidente em que isto podia induzir as pessoas em erro, era este, aí tiramos-lhe o chapéu. Mas pronto, tinham que ter feito um pouco mais de análise e de pesquisa, e agora há tantas inteligências artificiais, por amor de Deus. Por acaso, nessa altura, só para te dizer a ti, Madalena, que não estavas cá, houve um episódio em que discutimos qual é que era o melhor sabor de Santini. Eu não sou o time Santini, só Cuidado com a minha publicidade, equipa. Ah, malta, pois é vamos verdade. avançar. Santini, patrocinem. Deixemos os gelados para outra altura, menos para os intolerantes à lactose, e vamos à reflexão. Vamos refletir. Charlie Kirk, ativista de extrema-direita, foi assassinado a semana passada, aliás, quarta-feira, a tiro, enquanto iniciava a sua conhecida tour Prove Me Wrong, onde ia a vários campos universitários debater com os alunos que discordassem dele. Tinha todo o império ideológico que se assentava num podcast com alguns colegas e estas tours que propagavam e ajudavam a mensagem do trumpismo ou de Trump, tendo sido uma das grandes ajudas de Trump a ser reeleito, especialmente ao impulsionar a mensagem entre os jovens rapazes norte-americanos. Dizia-se um homem de fé, católico. Era anti-trans, contra os direitos das mulheres, defendendo que esta devia não trabalhar, ficar em casa e submeter-se ao seu marido, pró-pena de morte pública, pró-porte de arma, e chegou até a dizer que algumas mortes em massa que acontecem nos Estados Unidos valiam a pena para assegurar a segunda emenda, que lá está defende esse porte de arma nos Estados Unidos. Era anti-LGBT, era pró-Israel, e enfim, se vocês souberem mais, digam, porque isto foi basicamente o que encontrei sobre aquilo que Charlie Kirk acreditava. A morte violenta foi filmada e gerou várias reações, desde logo nos Estados Unidos, que já começaram
a culpar, pelo menos Trump e a sua administração, a esquerda radical de ser violenta e de não saber discutir com quem discorda. Queres que eu acrescente algumas coisas? Se quiseres, sim. Ele defendia que as pessoas não deviam reformar-se, não lhes devia ser permitido reformar-se. Ok, essa eu não sabia. Que os gays deviam ser apedrejados até à morte. Acho que isso já foi... Sim, ele falou da parte da Bíblia que fala disso, de homem que se deita com homem é apedrejado, mas ele não disse explicitamente que isso devia Que a acontecer. liberdade religiosa devia terminar. Que o Martin Luther King era uma pessoa horrível. Sim, sim. Disse também que quando entrava num avião e via que um piloto não era caucasiano, ele iria duvidar da sua capacidade, que era afrodescendente, ia duvidar da sua capacidade para pilotar esse avião. Mas como estava a dizer, Donald Trump prepara-se para o condecorar com uma das maiores honras do país, que é a Medalha da Liberdade. Até querem eternizá-lo com a sua honra e honrá-lo com a sua presença no Capitólio, sítio que incitou que fosse invadido quando Donald Trump não ganhou as eleições contra Joe Biden. O suspeito de o ter morto já foi preso depois de algumas horas em fuga, acho que nem chegou um dia, ou chegou. Não, acho que não chegou. Então, talvez tenha sido um bocadinho, sim. Pronto, um dia. internacionalmente também existe muitas pessoas a lamentar a forma como isto aconteceu, e relembro só uma coisa, que em junho foram mortos congressistas e democratas em casa a tiro, e também os seus maridos ou família foram atacados por terem opiniões pró-aborto, por exemplo, e que nada disto foi falado na mesma dimensão que agora esta morte está a ser falada. Zé Pedro, há quem classifique esta morte de irónica, tendo em conta o que o próprio defendia. Há quem diga que é agora que a guerra civil norte-americana vai começar, ou vai disparar. Pronto, se calhar não é o melhor verbo para usar. Mas outros encolhem ombros e dizem que é só mais um sintoma dos Estados Unidos, que se nega a controlar o porte de arma. Onde é que tu ficas no meio disto tudo? Parece-me que nesta altura, ou seja, depois deste acontecimento, não acho relevante estar-se a avaliar o que é que dizia ou não dizia, por uma razão simples, porque perante um ato violento, criminoso, nós não podemos estar a avaliá-lo consoante a vítima dizia coisas mais ou menos racionais, lógicas, humanas. Acho isso um pouco, e tenho relativamente a ele a mesma posição que tive quando foi a questão do CEO, não é? E também relativamente aos democratas, apesar de ser um crime um pouco diferente. Mas um ato violento é um ato violento, tem que ser condenado, ponto final, parágrafo. Não vou agora dizer, mas espera aí, o que é que ele escreveu no Twitter? Espera lá, então se calhar estava a pedi-las, merecia. Isto é medieval. Eu acho, e é o que eu vou dizer a seguir, eu consigo discutir Charlie Kirk, apesar de eu tive que ver muita coisa porque eu não o seguia. Vi alguns reels deles, aparecia-me aquelas coisas, achava altamente irritante e provocatório, já lá vou a esta parte, mas não o seguia. Mas pouco me importa isso, quer dizer, o ato que foi cometido é bárbaro e não tem justificação possível. Nem aquele, nem outros. As pessoas matam-se no trânsito, matam-se por futebol. Nós ficamos muito chocados porque as imagens de facto foram gráficas, mas a quantidade de homicídios e crimes desta natureza que há para aí, quando com as razões mais fúteis possíveis, não são poucos, não é? E, portanto, é mais um acontecimento violento que nós, acho eu, só temos de condenar. Se não condenarmos, vamos sempre andar nisto, porque depois ouvimos alguém que tem uma opinião contrária e que é muito firme nela, um grande defensor, e pensamos, se alguém porventura pudesse abater esta pessoa, e como digo, isto transporta-nos para a Idade Média. E eu penso que devemos defender um pouco a evolução que, de certa forma, apesar de tudo, se conseguiu alcançar. Portanto, condeno sem qualquer tipo de reserva. E não me interessa o que ele dizia para a avaliação do crime. Do ato, sim. Agora, há aqui outra questão. Eu não tenho visto, de tudo o que eu estudei sobre ele agora nestes dias, estive a ler, que estive a ver, que estive a rever, cheguei a uma conclusão que não encontrei em nenhum lado. Até fui pesquisar a ver se já tinha alguém feito esta linha de raciocínio, mas discute-se muito Charlie Kirk como um político conservador, que defende desde sempre as suas ideias,
e temos que. Há uma justiça que tem que ser feita, que de facto era uma pessoa que queria discutir as ideias e frente a frente, cara a cara, fossem elas quais fossem, não é? Agora, não me parece nada que estejamos perante um político sequer ou alguém que defende ideias conservadoras. Onde é que eu quero chegar? Isto para mim é um negócio. Nós sabemos que hoje em dia, nas redes sociais, e para se ter fama e protagonismo e notoriedade, quanto mais provocador se for, melhor. E quanto mais pessoas vierem chamar nomes e dizer que fazem e acontecem, melhor. Charlie Kirk, este cavalheiro que eu fui ver, tem o seu YouTube, a sua página de YouTube, carregada de vídeos, todos eles carregados de publicidade. Publicidade, inclusive, a pastores, lá daquelas igrejas que eles para lá têm aos pontapés e que são negócios chorudos. Portanto, eu olhei para isto tudo, porque por Charlie Kirk, eu vi um vídeo recente em que tinha comentários sobre a homossexualidade que eram perfeitos, e em relação com o cristianismo, que eram comentários notáveis. Porque no sentido em que a igreja tem que os aceitar. Ou seja, quem lhe estava a pôr a questão é que era o homofóbico. E portanto Charlie Kirk disse, não senhora, não é isso que a igreja diz. E eu não me interessa nada o que as pessoas fazem. Esta posição que tem há alguns anos, agora era totalmente diferente. Era muito mais violenta. Porquê? Porque é isso que dá engagement. Portanto, tudo o que eu tenho lido sobre o conservador que se vendia às suas ideias estava-se a encher de dinheiro. Não, sim. Como Donald Trump também para mim é um político que é um plutocrata. É dinheiro que está ali. Move-se por dinheiro. Não é por ideias políticas, ele era do Partido Democrata. Se quando Donald Trump se lembrou de pegar no poder, o que tivesse a dar, o filão, fosse à esquerda, era de esquerda. Mas o filão era à direita. Porquê? Porque estávamos no caminho do wokeismo, não é? Das ideias progressistas e liberais. E onde é que eu consigo ter voz? É no contrário, não é? É ir àquele eleitorado que está adormecido, entorpecido, esquecido, e animar aquela gente toda. Há uma célebre frase do Donald Trump que há muitos anos disse: para eu conseguir ser presidente eu tenho que ser republicano, porque os republicanos são idiotas. Pronto. E portanto aí tens, quando eu chego Pois, e está a provar os factos. Certo. Quando eu chego à conclusão que é a minha posição, é que isto é tudo uma lógica de dinheiro e de poder, sendo que o poder interessa por várias razões, dependendo da pessoa que o procura. Uma delas é o dinheiro, não é? Pode ser o poder pelo poder, pode ser o poder por razões diabólicas, como sabemos de muitos fascínoras ao longo da história da humanidade, mas também pode ser uma procura do poder pelo dinheiro. E é neste momento o que se passa nos Estados Unidos. E, portanto, este Charlie Kirk, como digo, condenando-se, como é por mais evidente, o ataque, e sem qualquer atenuante, nem do que comentou, nem porque também defendia o ódio, nem porque disse que quem atacou Nancy Pelosi devia-se pagar para sair da cadeia. Nada interessa. Porque eu para comentar a morte de Charlie Kirk não posso ser igual a ele. Nós andamos muito, reparem, nós andamos muito nestas. Critica-se Charlie Kirk porque era um homem que promovia o ódio, depois sou igual a ele porque diga, pronto, então se calhar estava a pedi-las. A comparação que faço é quando agora nas discussões das autárquicas em Lisboa se diz que não, o Carlos Moedas devia demitir-se porque pediu a admissão de Fernando Medina. Se nós criticamos alguém pelo que fez, não vamos fazer igual. Bom, e portanto eu não quero ser Charlie Kirk comentar Charlie Kirk. Agora a conclusão é esta, com isto termino. Para mim havia ali uma lógica de ser provocador ao máximo, quanto pior dissesse melhor, porque tinha tudo carregado de publicidade e estava com certeza a encher-se de dinheiro, e o Turning Point devia ser uma máquina de fazer dinheiro, e portanto isto tudo é uma lógica de... Turning Point era a plataforma dele, era a empresa dele. Portanto, tornar estas coisas como movimentos políticos muito ideológicos, com uma estrutura, uma matriz ideológica profunda, enraizada, com ambições de mudar a sociedade americana, não poupa. Não, repara, ok, a ambição era ter dinheiro, mas que a empresa dele se apresenta como uma coisa ideológica para mudar a mentalidade de X, claro, apresenta-se como ele quiser, não se ia apresentar como um negócio, não é? Mas depois querem vender chapéus, vendem imensos chapéus feitos na China. Portanto, para mim, isto são negócios que utilizam a política, que utilizam a força das redes sociais, o engagement, através da provocação. E eu não quero considerar isto movimentos políticos, porque não são, na sua gênese, é um negócio e tem que se combater desmontando-os nesse sentido. De hoje para amanhã, este Charlie Kirk podia defender, como defendeu no passado, coisas muito mais moderadas. Só que agora o filão estava no ataque, não é? Na expressão, no soundbite, não é?
E, portanto, pá, não vamos dar valor a coisas, valor político neste caso, a coisas que, na minha opinião, não o tinham. Maria, a discussão sobre a morte dele tem gerado várias opiniões diferentes, mas o principal ponto é como é que se conversa, ou como é que se deve abordar a morte de alguém, que muitos apelidam, lá está, como o Zé Pedro estava a dizer, controverso, polémico, outros de odioso, e outros dizem apenas que utilizava a sua liberdade de expressão para debater ideias diferentes. Acho que está na hora de distinguirmos, se calhar, a opinião política com, se calhar, discurso de ódio, e como é que este tema pode ser discutido, lá está, sem ninguém recorrer à violência e sem haver exageros. Sim, eu acho que sobre a morte e sobre um assassinato, acho que todos são condenáveis. Eu não sou nem nunca fui apologista da violência, e acho que, logicamente, que é condenável uma pessoa ser assassinada num espaço público. E é tão condenável a morte de Charlie Kirk como é da senadora, se não é senadora republicana, A congressista, da congressista democrata. Todas as mortes provocadas por alguém são condenáveis. Isso quero que fique assente, que não estou aqui a defender, como me acusaram quando foi a história do CEO do grupo de saúde, que me acusaram de defender a morte quando não me ouviram a fazer isso, e não ouvirão. E além disso, legitimar uma morte destas põe-nos em risco a todos. Nós somos, claro que numa dimensão completamente diferente, não é? Mas nós somos todas pessoas que dão opiniões públicas e publicamente, e às vezes estamos em espaços públicos a dá-las. E se acharmos que é uma forma legítima de resolver os problemas, começar a matar quem dá opiniões, então nós próprios estamos em risco. Eu acho que é preciso que as pessoas se lembrem disso também. Portanto, eu sou mulher, portanto não estou preocupada. Só muderas, mas também levas, minha amiga. Sim, é verdade. Tu de vez em quando dás uma opinião ou outra. Não, estou muito melhor. Já ouvi conselhos de alguns ouvintes e estou muito melhor. E portanto, é lógico que não se pode defender ou legitimar a morte de uma pessoa que foi assassinada no exercício da sua liberdade de expressão. Posto isto, Charlie Kirk morreu vítima das políticas que ele próprio defendia, e isso não deixa de ser irónico, porque Charlie Kirk defendia uma total desregularização do acesso a armas, defendia inclusivamente, como tu disseste no início, Madalena, que haver mortes provocadas por armas era um preço a pagar que ele achava justo pela Second Amendment. Eu pergunto-me se ele neste momento, se lhe pudessem perguntar, se ele ainda acharia assim tão justo haver mortes por armas de uma forma tão arbitrária, não é? Eu Sim, acho que a morte... Desculpa. Diz. Houve pessoas a dizer, de uma forma meio macabra, a perguntar: será que ele teve sequer segundos para se perceber do que é que lhe aconteceu, para parece que tenha se arrepender de tudo aquilo que disse? Teve, de certeza, não teve. Mas é verdade que a morte de Charlie Kirk devia ser um exemplo para as pessoas que defendem aquele tipo de política de armamento nos Estados Unidos. Ninguém precisa ter uma AK-47 em casa, ninguém precisa, não é uma necessidade. Eu odeio armas, para começar, mas pronto, mas consigo perceber, e vivi nos Estados Unidos e sei como a relação daquele povo com as armas, porque um dia os japoneses podem vir invadi-los. Eu ouvi isto uma vez. Em 2015 estavam-me a explicar o direito ao armamento, porque um dia os japoneses podem vir invadi-los. E eu, claro que bem, devem estar todos a caminho, bem a caminho. E eu explico, eu assim, mas não achas que é mais provável, desculpa, então mesmo off-topic, mas não achas que é mais provável os norte-coreanos mandarem um míssil? Não, acho que não sei. Não, os japoneses podem vir invadir. Está bem, ok. Pronto, eu percebo a relação daquele povo com as armas, sei como é, sei que é uma coisa muito visceral, portanto não percebo que não seja muito fácil abolir assim, a posse de arma generalizada. Agora, ninguém precisa ter uma metralhadora em casa, não é? Não é uma questão de defesa pessoal. Ninguém se defende com uma arma, com uma assault rifle. Portanto, estas pessoas que defendem esta desregularização talvez possam olhar para o seu, não quero dizer ídolo, estou à procura de outra palavra, mas agora esta referência que morreu vítima
dessas políticas que defendia, e que mas não parece que seja isso que está a acontecer, não é? Não parece que os republicanos que defendem a total liberalização das armas estejam a usar isto como um momento de reflexão sobre política de gun control. Está-me a parecer exatamente que está tudo completamente perdido e que isto está a ser usado de uma forma completamente surreal. As coisas que eu já vi esta semana como consequência da morte do Charlie Kirk, que eu acho que devia ser um momento de... obviamente condenaram o assassinato, mas de calma e reflexão, tipo, porque é que isto aconteceu, o que é que se passa na sociedade para ter acontecido uma coisa destas, como acontecem várias outras, mas esta foi um republicano, foi uma referência daquele espaço da extrema-direita americana, que está muito polarizada e que está com muita atração, portanto podia ter sido um momento de reflexão, que não me parece que esteja a ser. Eu vejo que criaram um site onde se pode denunciar os colegas de trabalho. Sim, isso também está. Pode-se denunciar os colegas de trabalho que fizeram algum post, uma piada, ou que celebraram a morte do Charlie Kirk, e já houve pessoas a serem despedidas. Portanto, em defesa de uma pessoa, em defesa da liberdade de expressão, de repente estes arautos da liberdade de expressão estão a condicionar a liberdade de expressão de quem tem uma opinião diferente. Tipo, afinal a cultura do cancelamento é uma coisa, afinal já gostam, não é? Afinal é uma coisa de que gostam. Sendo que eu continuo a achar que a cultura do cancelamento não existe, mas pelos vistos para estas pessoas que foram despedidas existiu mesmo, porque uma pessoa partilhou um meme, foi despedida. Também vieram, acho que foi o J.D. Vance que veio dizer que quem tivesse partilhado algum meme ou tivesse no telefone que não podia entrar nos Estados Unidos. É um nível de loucura e de distopia absurdo, não é? Mas já há isso a acontecer, por exemplo, se há bastantes pessoas que vão para os Estados Unidos viajar e se não tiverem alojamento logo pago ou reservado, mas isso está há um background check, mas vêem o teu telefone, se tiveres alguma coisa sobre o Trump ou contra o Trump. Sim, mas não é, parece que não é tão... Eu tenho andado a informar-me sobre esse assunto. Então. Parece que não é tão comum assim, e que depende, obviamente em estados republicanos isso é mais possível acontecer, em estados mais democratas é muito pouco provável, mas sim, quer dizer, isso é uma forma de condicionamento da liberdade de expressão, e eu acho muito irónico que em defesa de uma pessoa que defendia a liberdade de expressão, não é? É assim que o Charlie Kirk está a ser pintado mediaticamente, não é como um machista, homofóbico, racista que ele era. Estão a focar-se sempre na parte dele defender a liberdade de expressão e o debate, e em prol da defesa de alguma coisa, de uma imagem dele, estão a condicionar a liberdade de expressão das outras pessoas. E eu, para terminar, queria só dizer que outra coisa que eu achei absolutamente surreal também, consequência da morte do Charlie Kirk, foi ontem o J.D. Vance ter sido o host do podcast do Charlie Kirk em direto do seu escritório na Casa Branca. Eu acho que isto é uma mistura, uma promiscuidade brutal entre... O Charlie Kirk foi no Air Force 2, que é o avião do vice-presidente. Ao corpo. Sim, o corpo. Foi no Air Force 2. Todos os militares a terem que fazer continência e toda a pompa e circunstância. Ele nem político era. E tudo o que está a acontecer e todas as cerimónias que estão a ser à volta dele estão a fazer como se ele fosse quase vice-presidente ou presidente dos Estados Unidos, e que foi assassinado e pronto, e não aconteceu o mesmo, por exemplo, com, de facto, políticos norte-americanos. Não aconteceu, nem irá acontecer enquanto forem políticos democratas. Aliás, isso ontem perguntaram ao Donald Trump porque é que as bandeiras não foram postas a meia haste pela tal congressista que estávamos a falar, e ele perguntou quem? Pois. Ele perguntou quem é que era. Portanto, mas é isso. Eu queria só acrescentar uma coisa, desculpa, afinal não acabei. Sim. Queria só acrescentar uma coisa que é, curiosamente, isto não vamos esquecer, que isto está a desviar de uma questão importantíssima que estava novamente a ressurgir na semana passada, que é o facto de haver uma carta de parabéns enviada pelo Trump ao Jeffrey Epstein, em que fala sobre um segredo que eles partilhavam e que tem o desenho de um corpo com umas maminhas. E, portanto, de repente, mais uma vez, estamos distraídos do facto de Trump ser um potencial pedófilo. Sim, eu sinto-me no filme V for Vendetta, não sei se as pessoas conhecem esse filme. Sim, sim.
Pronto, às vezes sinto-me um bocado aí, mas depois penso, que exagero. Depois penso, se calhar não. Pronto. Se calhar não. Vamos passar para outro tema. Vamos para aqui voltar para o nosso país, muito, muito querido. Vamos para as presidenciais de 2026. Aproximamos-nos, nós sabemos, duas eleições importantes. A primeira vão ser as autárquicas, mas as presidenciais... Eu não consigo dizer a palavra presidenciais, pá. Não digas. Então digo o quê? Eleições para presidente. Exato. Eleições para Presidente da Corrida a República. Parece- Corrida a Belém. Corrida a Belém. Sim senhor, este homem é do clickbait. A corrida a Belém parece estar mais quentinha do que as autárquicas, e tivemos dois novos candidatos que se juntaram ao lote grande de potenciais presidentes da República. Temos Catarina Martins, atual eurodeputada pelo Bloco de Esquerda, e André Ventura, líder do Chega, líder da oposição, entre aspas, como o próprio se classifica, que não queria mesmo nada ir para estas eleições e fez questão que os seus eleitores soubessem o sacrifício enorme que ele está a fazer pelo bem dos seus eleitores e do país e do futuro dos seus filhos e a pátria e o Quais património português dos filhos dos eleitores, não Ok. mas podemos falar dos gatos dele também, se quiseres. Ele tem gatos? E o coelho. não, Tem imensos o gato no é da gabinete. sede, não é dele. Eles têm gatos no gabinete. Sim, mas não é dele. Não é dele, Não não vive sei. com ele. Não é um gato que dorme na cama com Não ele. sei, Não sabemos. não sei. Também não quer saber. Mas pronto, disse que estava a fazer um sacrifício enorme por estas coisas todas e pela pátria e património português mundial da Unesco, talvez, não sei. Ele deu muitas justificações porque é que se estava a candidatar. E Maria, pergunto-te o que é que este rol, esta lista já grande, ganha com estas duas candidaturas e aparece mais uma à esquerda. Mas será que preenche um vazio ou vem dar uma competitividade desnecessária, como algumas pessoas dizem? Eu acho que com uma candidatura a corrida a Belém ganha, com outra perde. Eu não acho que a candidatura de Catarina Martins vem preencher um espaço que é importante existir, é importante estar representado. Ou seja, a candidatura do Seguro não é unânime na esquerda. Mas tens o António Filipe. Calma, pera. Desculpa. A candidatura do Seguro não é unânime na esquerda, para pessoas mais à esquerda não se revêem no Seguro, e há muita gente de esquerda também que não se revê no António Filipe por questões de política externa, especialmente. Pelas posições que teve na altura da guerra na Ucrânia, e há várias críticas. Portanto, há muitas candidaturas à direita, mas à esquerda só havia duas, curiosamente de dois homens, e eu acho que em 2025 a ideia de haver uma campanha, uma eleição presidencial onde nenhuma mulher está representada, para mim, era... 2026, atenção. Exato, 2026, pois é. Para mim era uma falha gritante do tipo de sociedade que queremos construir. Às tantas tínhamos apenas homens candidatos, e agora não, agora temos uma mulher também. Vocês sabem, não é novidade. Não é novidade para nenhum de vocês aqui presentes, talvez seja para alguns ouvintes novos, que eu sou a Catarina Martins é uma referência política para mim, e acho que a Catarina é uma pessoa muito competente, muito estruturada, muito profissional, muito capaz, com uma capacidade de trabalho muito grande, com as ideias no sítio certo, e portanto certamente terá o meu voto, e disso não há qualquer dúvida, e tenho todo o gosto em votar na Catarina, e tenho todo o gosto em que a Catarina seja a candidata da esquerda que se situa entre o PS e o PCP, que agora tem uma representação. Em relação à candidatura de André Ventura, eu não sei, eu não percebo sequer como é que ele ainda tenta fingir que não queria, não é? Toda a gente sabe que ele queria. É um espaço mediático grátis, não é? Não tem que inventar. Mas eu sinto que, lá está, eu não ando a dar opinião, especialmente desde que viemos de férias, e nas nossas férias também não dei opinião, mas tenho uma pergunta que é, eu sinto que ele tem medo de ganhar. Apesar de ele querer ir, eu acho que ele ao mesmo tempo tem medo de ganhar. Tem medo de ganhar, porque não interessa nada a André Ventura ganhar as presidenciais. Certo. As presidenciais é um cargo representativo, tem muito poucos poderes. O que o André Ventura quer é poder. Não pode sair.
E não pode sair? Como assim? Candidatos à Câmara de Lisboa ganhava e depois saía, não é? O Presidente é uma... Sim, Presidente da República não mais pode só ir complicado, 3 não é? meses. Ah, sim. Não pode fazer-se complicado. substituir pelo vereador a seguir. Ele se ganha tem um problema Pelo enorme. vereador da República. Ele, se ganhar, tem um grande problema, é verdade. E nós também, um bocado. Nós não temos tanto. Ou seja, temos, mas não temos, percebes? Temos um problema porque significa André Ventura à frente de um país, mas as coisas já estão a pender para André Ventura à frente de coisas importantes. Portanto, eu percebo, eu acho que ele tem razões para ter medo, porque se ele ganha, é um problema para ele. Ele fica 5 anos, desculpem, condicionado num cargo que não lhe interessa assim grande coisa, que não tem esse destaque todo, obviamente não terá tanto destaque mediático, parecendo que não. E o Chega acaba por morrer um bocadinho, se calhar, sem o seu O líder. Chega morre sem o seu líder, ele deixa de poder fazer apenas oposição, que é aquilo em que André Ventura é bom. O André Ventura irá começar a perder no dia em que começar a ter poder, que é quando as pessoas começarem a perceber que aquilo é mais do mesmo e não se vai mais do mesmo, como é pior. Portanto, eu acho que André Ventura quer ser primeiro-ministro. Acho que essa é a verdadeira ambição dele. Ser Presidente da República seria um obstáculo e seria um tropeção grande nessa caminhada que ele imagina para si. Agora, por outro lado, uma campanha eleitoral é espaço mediático grátis, tem o destaque que quer, pode inventar os salamaleques que quer, Pode ir ao Festival dos Hambúrgueres, pode, criar o seu próprio. pode criar o seu próprio festival de hambúrgueres, não tem que inventar polémicas para ser falado e para aparecer. É mais uma vez garantir que está no espaço mediático permanentemente durante 5 anos, pelo menos. Não, estou a falar em campanha, estou a falar tipo, daqui até às presidenciais. Ok. Quando é que são as presidenciais? Janeiro. O Marcelo está a apontar para Janeiro. 18 de janeiro, Ok, porque achei que era mais há para o fim. potencialidade Pronto, de segunda portanto, volta. daqui até janeiro, André Ventura já garantiu novamente o seu espaço mediático. Agora, é certo que se ele ganhasse ia ter um grande problema. Eu acho que ele não ia ficar contente. É como se a Rita Matias ganhar a Câmara Municipal de Sintra. É um grande problema para ela, porque ninguém vai querer ouvi-la nessa altura como Presidente da Câmara Municipal de Sintra. Vão querer ouvi-la sobre questões da Câmara Municipal de Sintra. Ela ontem disse, Não como ela faz hoje em dia. no debate, Rita Matias ontem disse que ia assumir o seu cargo de vereadora, mas que o que lhe interessava mesmo era ser Presidente da Câmara de Sintra. Zé Pedro, quero-te perguntar, André Ventura disse que, não disse diretamente assim, mas deu a entender que se sentiu ludibriado por Gouveia e Melo quando disse que podia ser um bom candidato para o Chega a apoiar. Depois Gouveia e Melo disse, não me interessa muito que o Chega me apoie, e André Ventura só viu mérito para este cargo em Pedro Passos Coelho, foi o que disse ontem no seu discurso. Não terá, com o discurso que fez ontem, ter assumido esta candidatura, não terá ele assumido que existe uma incompetência generalizada no seu partido, que ele diz que é o segundo maior partido do país neste momento? E não será isso preocupante, não é? Sim, ele não conseguiu convencer ninguém, não é? Não conseguiu convencer um candidato e por isso é que eu estou muito interessado, muito curioso. Disseram-me que já havia uma data para a apresentação do Governo Sombra, agora estou ainda mais... Eu por acaso ia te perguntar se já tinhas sido informado sobre o Governo Sombra. Eu fiz um tweet ontem. Eu insisto nesta tecla e se fosse jornalista, não perguntava-lhe todos os dias. Sim, Tu tens tu amigos estás jornalistas investido. ou não? Prometeu, tenho. Tu estás investido nesse tema, eu sei. Todos os dias, porque prometeu, voltou a reafirmar onde é que está o Governo Sombra. E Porquê que agora... não faz um apelo para a Câmara e depois cortas para pôr nas redes sociais para dinamizarmos isso? Certo, está Tens bem. medo? Tens medo? Não tenho medo, mas vão ouvir e vão fazer a pergunta. O apelo está feito. Mas como digo, perguntava todos os dias, foi uma promessa que o senhor fez. Foram 50 anos de políticos a mentir, este veio para mudar, é um homem da verdade, então prometeu, queremos saber quem é o Governo de Sombra. E agora quer saber quem é o Primeiro-Ministro deste Governo de Sombra, porque não pode ser ele. Pois então, se ele já está candidato a Presidente da República... E depois, eu ouvi uma vez numa entrevista dizer que não ia nada buscar só pessoas ao Chega, ia buscar pessoas à sociedade civil, porque um governo não tem que ver a partidos, porque isto tem que ser uma coisa patriótica, certo? Mas não está a conseguir convencer pessoas. Por isso é que eu estou ainda mais curioso com o Governo de Sombra, porque não conseguiu convencer nenhum candidato presidencial. E mesmo aquele que tentou, ao qual se tentou colar, deu-lhe com os pés. Porque, enfim, Ventura, apesar de todo o seu poder eleitoral, é um ativo tóxico, como é evidente para quem tenha ambições de ter uma carreira que seja respeitável no fim.
Agora, eu antes de ir ao André Ventura, eu gostava de ir à Catarina Martins, portanto, se me permites só, eu já lá vou ao André Ventura, mas Eu pergunto sobre ele, mas tu podes falar do que tu quiseres. sobre o Benfica também posso comentar Podes, o que se passou? Não vou fazer isso. Não se fala dos adversários. Sobretudo quando eles estão nesta fase. E sobretudo quando tens um jogo amanhã. Exatamente. Não, mas eu não ia comentar a Liga dos Campeões, ia comentar só a instabilidade interna. Mas enfim, vamos avançar. Começamos pela Catarina Martins, que foi outra novidade interessante. Reparem, não para de aparecer candidatos presidenciais. Isto parece que rebentou uma conduta. Eu, se fosse às autoridades, ia lá tapar aquilo. Mas tipo baratas, estás a comparar a baratas? Tipo baratas, saem de lá do chão, exatamente. Boa comparação, porque ainda assim não há uma praga grande, pelo menos em Lisboa. Anda. Eu que o diga. Estou em tua casa, pois. Catarina Martins aparece, aproveita de facto um espaço. A Maria Esquerda estava a dizer isso e eu concordo. Não concordamos pelo mesmo lado. Claro não, que não. Pelo mesmo lado não, mas a leitura é a mesma. Mal seria. Hoje é para discordar. Há ali um Sim, espaço. hoje não podemos concordar, Zé. Acho que já vamos discordar bastante. Há ali um espaço, porque a candidatura, a única que apareceu até agora, mas como digo, como ainda não taparam a ruptura da conduta, podem aparecer mais. A candidatura à esquerda que existe é mais puxada ao centro, não é? Tirada de António Filipe. É mais puxada ao centro e, portanto, há ali um espaço, não é? Agora, há aqui uma dúvida ainda no meio, que é o livro. O que é que fará o livro? O livro vai apoiar o candidato que for escolhido pelos seus militantes. Eu acho que foi um bocado arriscado de Catarina Martins a tirar-se assim para a frente, como quem diz ocupar o lugar, até não fosse o livro também apoiá-la. Eu acho que foi um bocado arriscado, muito sinceramente. Acho que vão dar ali outra vez uns 150, 200 mil votos. E temos outra vez outro eurodeputado pronto, a vir candidatar-se, não é? Em menos de um ano. Era isso que eu vou chegar aí, sim, também. Exatamente. Mas, portanto, acho que há aqui um erro, enfim. Não tem nada para oferecer em termos de nós sabemos, eu consigo adivinhar a campanha toda de Catarina Martins. Então, é muito fácil. Diga-me lá, semana 1. Vai ser Gaza. Fazem um plano. Vai ser Gaza todos os dias. Vai ser a vida boa, a habitação. Trump também. Nós já sabemos, quer dizer, e reparem, e este modelo não lhes tem dado saúde. E eu já aqui uma vez disse que Ainda nem começou a campanha e tu já estás a criticar. Mas estão com um deputado agora, quer dizer, eu estou a dizer no geral, se olharmos em perspectiva para a mulher ainda nem abriu a boca e tu já estás a bater na campanha. Se olharmos em perspectiva para o Bloco de Esquerda, não param de cair. E eu disse aqui há umas semanas largas, que o problema, neste caso em relação à escolha que Mariana Mortágua tinha feito para as legislativas, que o problema não tinha nada a ver com a comunicação e buscar Francisco Louçã, o problema estava nas políticas. E continua. Eu continuo a achar o mesmo. E, portanto, vamos ver. Tive razão nas legislativas, mas não tenho nas presidenciais. Se for uma campanha permanentemente com Gaza e a vida boa, não vai correr bem. Porque não há... Isto não significa que a questão... Desculpa, o que é a vida boa? Não estou a perceber. A vida boa é aquela associação que criaram e que vive... Não é vida justa, não é isso? É vida justa? Não, a vida boa era a campanha. Uma vida boa. Vida boa. Vida boa. Sim, mas isso não foi esta, foi outra. Pronto, portanto, não há aqui novidade. E depois é isso. E reparem, é difícil, também tenho que defender isto aqui. A política está-se a fracionar cada vez mais. Eu tive a discussão com o Johnny aqui há umas semanas, porque ele acha que é muito bom termos parlamentos com muitos partidos. Eu acho que só gera instabilidade, isso tem acontecido na Europa. E numas presidenciais, nós também notamos que mais uma vez se agrava a dificuldade que há de comunicação entre os partidos. E isto é um problema muito sério. Porque tanto o Bloco da Esquerda, o Bloco da Direita, o Bloco do Centro, seja o que for, tinham que se reunir, tinham que conversar e arranjar um candidato forte. E há uma incapacidade dos partidos de comunicarem entre eles. É verdade, tens uma coligação a acontecer neste pleno, precisamente em Lisboa. Está bem, mas em Lisboa é um caso completamente diferente. Não, são partidos a conversar, Zé Pedro. Por amor de Deus. E podíamos ir porque eu vou ir relativamente ao António Filipe e ao João Ferreira, porque é o problema também de Catarina Martins, não é? É porque o Bloco de Esquerda tem agora um problema que é estar sempre a levar um bigode do PCP, porque começa a ser uma... Em Lisboa coligaram-se com a Alexandra Leitão e está ali João Ferreira... portanto, deviam todos falar, mas deviam falar da maneira que tu entendes que eles deviam falar. João, como é evidente, eu acho que as pessoas devem falar da maneira que eu entendo, senão isso é óbvio. Que tu que não votas à esquerda, então és a mesma pessoa que deve decidir como é que se coligam as pessoas à esquerda. Eu já disse no Twitter, mas vou-te dizer aqui de viva voz. Tens de dizer porque eu não vou ao Twitter. Não, é porque essa coisa, tu não votas à esquerda, a minha intenção de voto neste momento em Lisboa é no João Ferreira.
Eu só vou analisar o programa da CDU para ver se não tem ali radicalismos a mais para o meu gosto. Mas o meu voto neste momento, e é a segunda vez que, se acontecer, é a segunda vez que voto em Lisboa na CDU, porque já votei no Ruben de Carvalho. Portanto, essa ideia de que eu não voto à esquerda está completamente errada. Só nunca votei no Bloco de Esquerda, efetivamente. Mas, portanto, não tenho nenhum parti pris. Não tenho nenhum parti pris. Nenhum. O Bloco de Esquerda, de facto, não oferece assim nada. Para mim, a questão de João Ferreira é que é um autarca, porque ele também é autarca, há anos, tem um conhecimento profundo da cidade. Obviamente nós temos barreiras ideológicas gigantes que, vamos lá ver se não são intransponíveis, mas é um político sério, com experiência, com conhecimento, e o que eu acho que neste momento falta a Lisboa é isto. Porque aparecem Alexandre Leitões que não tinham nada a ver com Lisboa, de repente são as candidatas, o Carlos Moedas a mesma coisa, veio da Europa, o que é que havia? É a Câmara de Lisboa vai siga, e que não tem nenhuma ligação à cidade. E João Ferreira tem uma ligação grande à cidade. Portanto, como digo, se não houver ali nenhum radicalismo no programa, leva como eu voto e assumo com toda por amor de Deus. Agora, vou à questão de ser eurodeputada. É mais um problema, não é? Assumem cargos, são candidatos a cargos, isto descredibiliza a política. Nós criticamos André Ventura. E eu ouvi ontem Joana Mortágua no canal Now a desqualificar a Ventura porque vai a todas. E no Bloco de Esquerda não é exatamente a mesma coisa. Não é uma pessoa, mas são 3 ou 4. São 2 ou 3. Então como é que vamos criticar André Ventura por ir a tudo se o que se passa no Bloco de Esquerda é rigorosamente a mesma coisa? Há mais Marias na Terra, quer dizer. Não havia outro candidato presidencial, tem que ser uma pessoa que acaba de ser eleita para o Parlamento Europeu. E, portanto, isto aos olhos do eleitorado é uma brincadeira. Candidatam-se e não há qualquer tipo de seriedade nisso. É para aparecer e depois vão-se embora, porque apareceu uma coisa melhor. Quer dizer, e portanto isto descredibiliza a democracia. E explica depois também muita coisa. E portanto, eu olho para as candidaturas novas, e já vou a André Ventura, enfim, e digo assim, é carne para canhão. Mas tu sabes que um deputado, um eurodeputado pode ser substituído pela pessoa que está a seguir assim. Pode, mas tu quando... Mas pode ser substituído porque, olha... Eu repito, eu digo, parece que agora tenho que dizer isto todas as semanas, que é, tu quando votas numa lista, não certo. votas numa pessoa. Certo. Votas numa lista e isso implica que se alguma das pessoas que está à frente de outra deixa de poder cumprir o seu cargo, seja por que razão for, não é seja por razão for, seja substituída por uma pessoa. Mas tu estás a votar numa lista, Zé Pedro, tu quando votas numa lista, não votas numa pessoa. Peraí, desculpa. Mas tu tens uma cabeça da lista. Tens uma cabeça de lista, mas não estás a votar para obrigar aquela pessoa a ficar. Há muita coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Não, certo. É tão legítimo seres eleito como ser substituído. Não, desculpa. Tu vês isso em todos, tu vês isso Depende no da forma Parlamento, como tu vês foste isso nas substituída. variações, tu vês isso numa data de coisas. Não pode. Mas eu acabei de dizer que tu vês isso em demasia. Tu quando te apresentas a eleições com um programa para executar e as pessoas escolhem, por amor de Deus, não me venhas dizer que Tu estás a admitir que as conjunturas são estanques e que durante 4 ou 5 anos a conjuntura é a mesma e não muda. não sabia que havia presidenciais agora. As presidenciais, o mandato do presidente... Não é uma questão de saber que há ou não presidenciais, é uma questão da conjuntura em que tu achas que deves candidatar àquilo ou não. São sempre as mesmas figuras e são os candidatos são escolhidos pela... Também não esperava que viesses para aqui defender a candidatura da Catarina Martins. Como é evidente, não é? Porque mas eu acho que estou a dar argumentos justos. Ou não? As pessoas devem cumprir os seus mandatos, para o qual são eleitos, devem cumprir os seus mandatos. Se não se percebe isto... Acho que isso cria... Há um impedimento qualquer. Essa coisa só fomenta essa ideia de que tu votas numa pessoa e não numa lista. Mas sim, mas pronto, temos mas como é evidente, tu votas então as listas são pessoas, quer dizer, tu escolhes... Está bem, mas tu não estás a votar, ou seja, como coisas... estou a votar não sei quem para Presidente da República, para Primeiro-Ministro. Não estás, tu estás a votar numa lista que vai representar o teu voto no... Então agora poderia ser a Primeira-Ministra, poderia ser a Balseiro Lopes. Olha, te repara uma coisa, quando foi o Santana Lopes, quiseram todos dissolver o Parlamento. Tenho a certeza, por acaso naquele tempo não sei, mas tenho a certeza podia ser a Balseiro Lopes, desculpa, tenho a certeza nomeada, podia ser. Tenho a certeza absoluta que naquele tempo defendeste a dissolução, mas afinal não são listas. Tu achas que nesse tempo eu sequer percebia o que é que estava a acontecer na vida? Mas pronto, mas quer dizer, portanto, ou seja, como é por demais evidente, há uma lista, há um programa e a pessoa que encabeça essa lista oferece para executar esse programa. As pessoas escolhem. Passado um ano, olha, agora vou para umas autárquicas, agora vou para as presidenciais, como é por demais evidente, isto não... Eu tinha 11 anos quando o Santana Lopes foi pronto, não me digas essas coisas. Deixa-me só fazer uma pergunta ao Maria. Imagina, se não fosse Catarina Martins a encabeçar a lista das europeias, ou seja, se não interessa quem é que encabeça a lista, ou quem está na... Eu não estou a dizer que não interessa quem é que encabeça. Não foi outra pessoa. Eu não estou a dizer que não interessa quem é que encabeça. O que eu estou a dizer é que tu estás a votar numa lista e essa lista permite, e os regimes democráticos permitem, que tu sejas substituído na tua função mas para qual foste eleita. Sabes... Porque os votos foram numa lista. Certo, mas tu sabes, como o Bloco de Esquerda sabe, como todos os partidos sabem, que põem certas pessoas a encabeçar, como é lógico, sabem que as pessoas Madalena, votam mas nas
das pessoas, não na lista. Sim, mas quer dizer, tu seres eleita para um cargo público ou para um cargo político, não estás presa, não te amarraram àquela Não cadeira. acho que estejas presa, mas eu também não acho que seja. Não é respeitoso para a instituição ou para a democracia. Tu estás sempre a saltar de eleição em É eleição. lógico, a partida mas eu também. Mas o que eu estou a dizer é que É mau sair a meio, assume, quer dizer, é mau sair a meio. a única coisa. Nem é meio. É no início. Olha, sigam. Não me apetece mais. Pronto. Mas é verdade ou não? Pá, estamos a ter uma conversa que não interessa para o caso sequer. Sim, é verdade. Temos opiniões diferentes. interessa. Não vamos concordar. Interessa Temos a partir- opiniões diferentes. E tu és contra a candidatura da Catarina, como és contra tudo o que o Bloco faz e como és contra tudo o que a Catarina faz. Já sabemos. Esta discussão nós já tivemos quando foram as europeias. Tu não gostas da Catarina Martins e não vou estar aqui. Não vou estar Estás a aqui. pessoalizar isso, desculpa lá. Sou contra a candidatura do Gouveia Mel. Já disse Gouveia Mel e há. Quer dizer, as coisas. A Catarina Martins para mim é uma candidatura que não vale nada, tem 200 mil votos. Pronto, lá está. Mas espera aí, desculpa. Está Não, mas desculpa, falado. mas eu já critiquei. Agora, tu acharmos que as pessoas são amarradas aos cargos para os quais Desculpa, são já critiquei. Mas concordas o Coutinho, Espera aí, por exemplo, está na mesma claro que situação? não, claro que não. Já critiquei a candidatura, mas nós não podemos passar os episódios todos a bater no Chega. Quer dizer, é evidente que o Chega tem 1.200.000 votos, o Bloco de Esquerda tem 100.000. Mas o Bloco de Esquerda também existe. Se quisermos falar da Catarina Martins, parece-me que dei argumentos válidos. Digo, não tem novidade política. Penso que é verdade. E vamos ver se não se confirma que a campanha vai ser toda Gaza e a vida boa. Vamos ver se não é a habitação e Gaza. Vamos ver. Portanto, acho que há uma crítica justa. Segunda crítica justa. Os políticos devem cumprir os seus mandatos. Digo isso sempre de todos. Portanto, não é contra a Catarina Martins. Eu quero lá saber da Catarina Martins, quero lá saber do Gouveia Mel, quero lá saber do Coutinho Figueiredo. O Gouveia Mel também já não tinha são um cargo para familiares nem cumprir. amigos, eu não quero saber deles para nada. Portanto, acho que são argumentos válidos. Portanto, eu não tenho nada contra a Catarina Martins. Pessoalmente, deve ser uma joia, um doce. Eu não quero saber disso. Agora, eu dei só argumentos bons. Penso eu, e agora vou à aventura, mas Catarina Martins, na minha opinião, a candidatura não tem grande expressão, não traz novidade e vão ter 150, 180 mil votos. Ora, depois vemos, olha, isto fica gravado, depois logo Tá se bem, vê. essas pessoas têm que ser representadas. E as pessoas certo? devem. Zé Pedro, as pessoas têm que ser representadas e haver o mais eclético de escolhas possíveis também acho importante para a democracia. Mais ou menos, isso é tal fracionamento que há pouco falei. Em política também deve haver entendimentos para depois haver uma candidatura forte e não vindo fraca. Mas tu também és contra os entendimentos. Não sou nada contra os entendimentos. Tu não gostas dos entendimentos de Lisboa? Estás-me a falar da questão do... Mas isso é completamente diferente, já expliquei, a questão de Lisboa. Até porque o funcionamento de uma autarquia relativamente a uma candidatura presidencial que não é um colégio. Quer dizer, podíamos agora estar a discutir o sistema político administrativo do país, mas é completamente diferente de uma Câmara. E tu sabes muito bem isso. Aliás, tu sabes que um voto no João Ferreira vai valorizar todos, nomeadamente também a candidatura da Alexandra Leitão. Portanto, são coisas completamente diferentes. E não vamos agora estar a discutir isso tudo. O que eu digo é, e parece-me evidente que os mandatos são para cumprir. E sempre disse isso. E as figuras são sempre escolhidas. Já podemos ir ver vários episódios para trás que eu não disse isto contra a Catarina Martins, disse contra todos. Os mandatos são para cumprir. E quando não se cumprem, porque as figuras são sempre escolhidas pela sua notoriedade e não por terem um pensamento, um passado relativamente a qualquer cargo, por não terem, desvalorizam, Sabes que as candidaturas presidenciais são individuais, não são desvalorizam a partidárias. política, desvalorizam a democracia. Pois, é verdade. Pronto. E portanto não podemos achar que é só André Ventura que desvaloriza a política. A política tem sido desvalorizada ao longo dos anos por muitas pessoas que, enfim, como digo, são escolhidas não pelas suas competências, mas apenas pela sua notoriedade, e eu não acho isso bem. Agora tem que ir muito rapidamente a André Ventura. André Ventura é uma candidatura, como digo, não conseguiu convencer mais ninguém, é o costume, nem vai conseguir convencer para o seu governo de sombra, também faça essa aposta. Agora, vamos ver, eu acho que é um candidato com hipótese de ganhar, pelo menos de ir a uma segunda volta parece-me completamente evidente. Lamento imenso que uma pessoa que eu há 7, 8 anos via num comentário desportivo e eu achava que não servia para o comentário desportivo, e aqui não estou a ser snob relativamente ao comentário desportivo, era o que faltava. Há comentadores desportivos que têm, e eu acompanho bastante, têm um que não interesse servia em que enorme. Não servia porque não era sério. O meu problema com o André Ventura, já disse isto várias vezes e vou repetir, aliás, isto também interessa para aquela discussão há pouco tivemos sobre Charlie Kirk e sobre aspectos mais conservadores da política e tudo isso. Eu sempre disse, não tenho nada contra quem vota no Partido Chega. Tivemos aqui esta discussão 1000 vezes. Não tenho nada contra. Há tendências na política aos conservadores, aos democratas cristãos, tudo isto faz sentido. Como não tenho problemas nenhuns, lá está, com a presença do Bloco de Esquerda, se as pessoas escolherem 3, 4, 5, 6, 7
deputados do Bloco de Esquerda é uma tendência no Parlamento. Não podemos ter apenas uma tendência no Parlamento ou duas. Quanto mais representado tiverem as escolhas, melhor. Os partidos, às vezes, como são maiores, são mais abertos. O PS e o PSD têm várias tendências dentro deles, mas, como digo, não tenho nada contra quem vota no Partido Chega, não tenho nada contra quem critica as políticas de imigração, porque há uma diferença entre criticar políticas de imigração e criticar imigrantes, que eles não são os culpados. Não tenho nada contra quem defende penas mais pesadas para os criminosos. Posso debater isso com essas pessoas, ou seja, têm liberdade de ter essa opinião, discute-se, vai-se a votos e o povo escolhe. É assim a democracia. Portanto, nada contra. Tenho contra André Ventura. Porque André Ventura não é uma pessoa séria. Não é um político sério. É um vigarista. E portanto, como digo, não servia sequer para o comentário desportivo. Independentemente de ser de outro clube que não é o meu. Porque eu encontro muitos comentadores afetos ao partido que não é ao clube que não é o meu e gosto imenso de os ouvir. São pessoas que são honestas intelectualmente, são sérias, dizem coisas com interesse. E, portanto, este homem, que nós víamos há 7, 8 anos na televisão e dizíamos como é que ele está ali a dizer aquelas coisas, é a candidata à presidência da República que pode-se ganhar. E isto é que eu lamento. E lamento imenso que o espaço da direita, o espaço conservador, o espaço democrata cristão, tenha este homem à frente. E portanto, esta é a minha única crítica à sua candidatura. Como é evidente, vai a todas. Disse que andava à procura de um nome, mas não descobriu nenhum nome que fosse André Ventura, portanto nunca lhe enchia as medidas. Vamos ver qual é que é o resultado. Noutro tema nacional, tivemos uma rentrée também do ano letivo da saúde, posso dizer assim, em que as coisas pareciam estar... Letivo da saúde. Pá, eu não percebo porque é que existe... Regresso à enfermaria. Sim. O regresso à enfermaria. Havia um programa, estava planeado... Vais usar essa imprensa falsa. Estava planeado, havia todo um programa já feito para as coisas começarem bem. A Ministra da Saúde estava confiante que as coisas iam começar bem agora em setembro e que as pessoas voltando de férias iam poder... Tudo estava ao seu dispor na saúde pública, mas não foi isso que aconteceu. E o discurso que a Ministra da Saúde teve nos, relembra-me, 56 anos do SNS? 56. Foi o que eu disse, não foi? 56 anos do SNS foi que a culpa não é dela. Zé Pedro, quero-te perguntar o que achas de estarmos num loop que não acaba com a Ministra da Saúde e que esse assunto também já não vai ter muita relevância, tendo em conta agora autárquicas, depois terás Orçamento do Estado, depois terás presidenciais. Portanto, a minha pergunta é: quando é que a saúde vai ser o foco? Ou quando é que nos vamos focar na saúde? Repara, nós estamos a focar na saúde, não é? Ou seja, para já é o maior problema do governo e afeta as autárquicas, atenção. Porque é uma mancha sobre o PSD, sobre a AD, sobre o CDS também. Portanto, é um tema que afeta as autárquicas, sobretudo nos concelhos onde os problemas são maiores. Certo. Falas da Amadora Sintra, por exemplo? Por exemplo, falo da Almada, mas outros pelo país fora, onde os problemas são mais sérios, onde as pessoas não têm cuidados de saúde ou têm que percorrer não sei quantos quilómetros e depois não há forma das pessoas chegarem aos hospitais ou aos centros de saúde que estão distantes. Isso acontece pelo país. Obviamente que há uma penalização de quem está no governo. Isso parece-me evidente. E, portanto, é o tema principal. Agora, eu acho que esta ministra já está a queimar os últimos cartuchos, porque está uma entrevista a dizer taxativamente que o problema, neste caso, num dos hospitais, e que afeta uma região com cerca de, acho que é 800 mil pessoas, mas enfim, mas não quero estar agora a dizer números porque posso me estar a trocar todo, mas acho que é uma região que afeta 800 mil pessoas, que estava resolvido, e depois chegamos à conclusão que afinal não está resolvido. E mais, o que a ministra vem dizer sobre o facto de afinal não estar resolvido é: pois então, olha, não apareceram. E isto é de uma desorganização completa. Eu acho que é uma desorganização em que se percebe que o Ministério e o Governo não têm mão nisto. Os problemas da saúde vêm de trás, como é por demais evidente, têm-se agravado ao longo do tempo, e o que nós concluímos com este governo é que não está a ser capaz de os resolver. Se estão a agravar, se não estão, isso enfim temos que dar mais tempo, as coisas não podem ser vistas ao dia, não é um boletim diário, mas o que é facto é que o governo não está a conseguir dar conta do recado, não está a conseguir resolver. Isso parece-me evidente. E esta ministra parece-me que já está nos últimos cartuchos, porque quantas mais falhas lhes vamos admitir. Eu acho, para terminar numa sugestão muito rápida, eu acho que este governo tinha a oportunidade aqui de virar completamente o tema. A saúde precisa de uma reforma completa. E se tu pensares que podias ir buscar... Eu acho que o Estado tem que entrar em competição com os privados. Se tu pensares que podes ir chamar pessoas, gestores competentes, porque nós olhamos para o país e há hospitais que funcionam. Nós sabemos quais são. Funcionam perfeitamente. Há cada vez mais. Sabemos onde é que está o problema.
Portanto, tens que ir buscar pessoas que tenham essa capacidade de gestão e dizer-lhes, nós temos aqui 18 mil milhões. Porque o valor do orçamento, não sabemos para o próximo ano, mas o valor da saúde do orçamento de Estado não chega, mas anda à volta de 18 mil milhões de euros. E, portanto, o governo arranjar alguém que tenha competências de gestão e dizer, tens aqui 18 mil milhões de euros, tens que pôr estes hospitais todos a funcionar e resolver os problemas da saúde, era algo que poderia ser ambicioso, mas eu acho que está ao alcance, não é? Esta ministra não vai ser capaz. Que é o Dom Sebastião, é isso? Eu posso dizer, não é isto é mais... há uma data de Dom Sebastião aí pela rua. Estão muitos aí. Mas tem que se mudar o chip completamente. O Estado tem que entrar em competição, tem que pagar melhor. E tu dizes-me assim, mas não pode pagar melhor, os salários estão indexados, a função pública resolve-se bem. Tu transformas os hospitais em empresas públicas, não é? Com uma gestão privada, não é como estão entregue aos privados, é diferente. É aquela equiparação, mas portanto tu transformas os hospitais e aí já podes pagar o que tu quiseres, a quem tu quiseres. E portanto o que eu digo é que o Estado entra em competição com os privados e vai-lhe então roubar os médicos, vai roubar os clínicos, os enfermeiros, e torna os hospitais que são magníficos, outra vez os principais. Há 18 mil milhões de euros para isso. 18 mil milhões. E como digo, se há o problema de ser o hospital, de ser uma entidade pública, transforma-se em empresa pública. Em que já é permitido pagar o que se quiser aos médicos. Porque há um problema com salários, não é? Há um problema com salários dos médicos, há um problema com salários dos professores. Vocês agora viram, começa mais um ano letivo, faltam professoras. A carreira não é atrativa. Começam os 1.500 paus brutos. Quem é que quer ser professor por 1.200 euros a aturar aqueles fedelhos terroristas que são mal criados? Portanto, o Estado resolve estes problemas todos com dinheiro para as pessoas e com condições de trabalho. Portanto, a minha recomendação para a saúde é que Luís Montenegro, se me estás a ouvir, Luís, tenho que perceber que esta ministra não vai lá. Não dá. É tipo Bruno Lage. Muita gente já tinha dito isso. Mas ele insistiu, como o Rui Costa. Pronto, insistiu nela. Tem que arrepiar caminho rapidamente. Porque esta ministra não vai conseguir. E depois também deve reformular. Estamos à procura de um... Eu infelizmente vou ter que concordar com o Zé Pedro em quase... Eu vi-te a abanar a cabeça afirmativamente. Tipo, nem sei, estamos a estragar a mística deste episódio, cuja ideia era estarmos sempre em desacordo. Mas se quiser, eu contra... Mas houve uma parte quentinha, acho que já valeu. Ok, mas será que eu agora só para, tipo, for the sake of... plot. Sim, for the plot tenho que discordar. É que eu não posso, desculpem, não consigo. Não consigo que isto fica gravado. Se fosse só uma conversa entre amigos, eu fazia advogada do diabo à vontade. O Zé Pedro está certo em tudo aquilo que disse. Só não sei, só há um ponto em que eu tenho alguma dúvida, mas é por desconhecimento, que é no transformar em empresa quais é que seriam os prós e os contras, mas é a minha única questão, porque eu sou defensora de que o Estado não tem razão nenhuma para continuar a não atrair bons gestores. Não há razão para os bons gestores irem todos para o público, claro, porque se ganha mais, e o Estado continuar sistematicamente a ter prejuízos, a ter empresas que dão prejuízo. Por exemplo, a TAP é um exemplo disso. Não há razão para a TAP na mão de um privado ser bem gerida e na mão do público não ser, quer dizer, é uma... Também pode ter a ver com o escrutínio público hoje em dia. Os meios de comunicação também não fazem com que essas carreiras públicas sejam atrativas. Não são atrativas, mas é assim, mas há muita gente a carreiras mas as privadas também não são assim tanto. Tu tens uma data de escândalos com pessoas, os bancos, a EDP, o António Mexia na EDP, tens uma data de pessoas que trabalhavam em empresas privadas e que também tiveram o seu escrutínio. Eu acho que quando tu estás num cargo muito alto, há sempre e em empresas que impactam o dia-a-dia das pessoas, como um banco, como uma companhia de eletricidade, parece que estamos a jogar Monopólio, não é? Como o banco, a companhia de eletricidade, a estação dos comboios. Quando estás numa empresa dessas, quer seja pública ou privada, quando estás num cargo muito alto, vai haver um nível de escrutínio mais elevado do que o da maioria da população. Mas isto para dizer que eu sou defensora de que uma coisa que o Estado devia fazer era criar carreiras atrativas para bons gestores. Não há razão para isso não acontecer. E isso é um investimento no futuro, é um investimento no melhoramento dos serviços que temos, é no melhoramento das empresas do Estado, é uma forma de não ter que se andar a vender e a privatizar tudo, porque se forem bem geridas dão lucro, se derem lucro não tem que se privatizar.
não se vende uma empresa que está a dar prejuízo por não sei quantos milhões ao Estado chinês para depois o Estado chinês andar a fazer rios de dinheiro com aquilo. Porque é que não estamos nós a fazer dinheiro com isso? Porque é que não estamos nós a fazer dinheiro com o CTT? Porque é que não estamos nós a fazer dinheiro com a EDP? Porque é que não vamos estar nós a fazer dinheiro com a TAP? Porque é que são outras pessoas que têm que fazer dinheiro? Porque é que não é o nosso Estado que faz dinheiro com estas empresas? Porque é que temos que as vender para outros fazerem dinheiro com elas? Eu sou completamente defensora. Mas aí lá conseguiste que discordássemos um bocado. Pronto, aí lá. É, claro, eu já estava a ver, que eu já estava a ver que estava a desviar. Claro que aí temos uma discordância ideológica grande. Não acho que o Estado tem que ser gestor de todas as áreas, mas concordamos pelo menos na parte fundamental e sobretudo na questão da saúde, para mim é completamente Pronto, diferente. a questão da saúde. É lógico que as carreiras atrativas que têm que acontecer no SNS passam também pelas carreiras de topo, não é? O Estado está de pés e mãos É atadas. lógico que é preciso enfermeiros, é lógico que é preciso auxiliares, é lógico que é preciso médicos, mas também é preciso bons gestores, é preciso tudo. Mas O esses SNS médicos- neste momento precisa de tudo. Mas mesmo esses médicos e esses enfermeiros, o que se passa é que o privado pode pagar 10 mil, 15 mil euros por mês a um médico. O Estado está limitado. Por isso é que sem um golpe de asa aqui, sem uma transformação completa do sistema, que é possível, que é legal, e que se verificou em inúmeros setores, sem essa transformação, o Estado nunca vai ganhar essa luta, vai perdê-la. Porque, como digo, os investidores privados, e atenção, nada contra. Eu sou o mais possível adepto do sistema misto e acho que a competição até é saudável. Portanto, não tenho nada contra o investimento privado. Aliás, até deve ser feito um agradecimento porque há empresas que, claro, têm objetivos de lucro e de crescimento. Mas isso também para mim é saudável, não é o diabo. Portanto, essas empresas têm liberdade total de ir buscar os melhores clínicos, os melhores médicos, os melhores enfermeiros, os melhores profissionais de saúde, tudo isso, e pagar-lhes bem. O Estado não tem essa capacidade porque está limitado por tabelas. Portanto, temos que ultrapassar isto. Se não ultrapassarmos isto, vai perder completamente a guerra. Quer dizer, não tem médicos nenhum, estão as urgências todas fechadas e só tem os ricos saúde e escola, porque também depois não há pessoas. Portanto, os pobres ficam sem saúde porque não há pessoal. E, portanto, o Governo só tem que fazer uma escolha, que é, temos que reformular isto tudo e permitir que os hospitais tenham uma gestão que seja a mais aproximada daqueles que funcionam e que lhes permita pagar bem para ir buscar os técnicos. Isto parece-me evidente. Mas, enfim, vamos ver qual é que é a escolha do Governo. Eu só sei de uma coisa, se insistir nesta ministra, vai-lhe sair. Pronto, eu queria terminar falando sobre a ministra. Vocês sabem que eu não sou de pedir cabeças e eu não sou defensora de que cortar a cabeça da pessoa que está à frente das coisas seja necessariamente a melhor forma. Agora, de facto, esta ministra, mana, está na hora. Tipo, já chega. Está cansado. Não está cansado. Já chega de nos prejudicar a todos. Tipo, ela é prejudicial. E está a destruir. Já demonstrou que não tem capacidade. O trabalho é hercúleo. O trabalho é hercúleo, é lógico que é, mas já era antes de escolherem para lá e já era melhor. É que nós falámos sobre ela há pouco tempo e era o que eu estava a dizer. Ela podia só ter acabado a primeira legislatura que fez e depois tinha ido outra pessoa. Nem era preciso terem admitido, bastava Sim, não era terem preciso ser um escolhido outra big deal. pessoa em maio. Mudámos o governo há 3 meses. Bastava terem-na trocado ali. Agora, que esta ministra é completamente incapaz de gerir a pasta que é suposto gerir e que cria ainda mais caos numa estrutura que já está caótica, é verdade, e por mim ontem já ia tarde. E com esta vamos mandar as pessoas a um sítio menos Bolsonaro, que está preso. Vai, mas é pró. Marias Gaja, quer começar? Quero Começa lá. primeiro relembrar que o Bolsonaro está preso. Quero mandar as pessoas a 2 sítios. Uma delas é a peça Arte, que está em cena no Teatro Maria Matos. Tem a encenação do António Pires e interpretações de Cristóvão Campos, Nuno Lopes e Rui Melo. E também mandar as pessoas à sessão pública pela Palestina, que acontece esta sexta-feira às 21 horas no Isqueté e que conta com a presença da Dima Mohamed, Lídia Jorge, Peter Stilwell, Bruno Maçães, Carlos Almeida, Ana Catarina Mendes, Isabel Mendes Lopes, Pedro Guerreiro, Marisa Matias e António Morgado. Estão representados membros da sociedade civil, estão representados movimentos pró-Palestina, está representado o direito internacional, estão representados 5 partidos, está representado o PS, o LIVRE, o PCP, o Bloco e o PAN, que são os partidos que têm mostrado preocupação com esta causa e vai ser interessante, vai ser esclarecedor e eu convido toda a gente a juntar-se a nós esta sexta-feira às 21 no grande auditório do Isqueté. Zé Pedro. Eu não tenho grandes... quer dizer, tenho uma recomendação enorme, mas única, mas não tenho mais do que essa porque já aqui recomendei há umas semanas, mas como é neste fim de semana, recomendo ir tudo ao Chefs on Fire,
para 2 dias. Este fim de semana? É, por isso eu digo, 2 dias de alta gastronomia e alta música e outras coisas. Este fim de semana? Quando é que começa? É este, não é? Não há aquele. Já te pergunto, já falamos sobre isso. Ah, Já falo contigo agora em off. Pronto, mas por isso, como vou encerrar para Chefs on Fire durante 2 dias, não penso em mais nada. Nem leio, nem vejo filmes, nem vejo séries, nem vejo notícias. É a recomendação que eu faço. Ok. Eu não tenho recomendação hoje, portanto o que me resta é dizer está concluído mais um dia de reflexão. Até para a semana e um beijinho. 1, 2, Até para a 3 semana. e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia.